Olá pessoal, estou de volta com a parte 2 do Leitor Trapaceiro. O terceiro capítulo começa com Yoo-sang apavorada porque não está conseguindo ligar para a polícia. O protagonista tenta acalmá-la e explica que eles estão em um jogo. Yoo-sang fica confusa e pergunta: como assim um jogo? O protagonista explica que todos os jogos têm regras e que você só precisa segui-las. Yoo-sang pergunta que tipos de regras, e o protagonista responde que é isso que eles têm que descobrir. Então, o protagonista começa a olhar em volta e percebe que tudo o que está acontecendo ele já tinha lido na novel Maneiras de Sobreviver e que agora tudo tinha se tornado realidade bem na sua frente. Ele se questiona sobre o que precisa fazer para sobreviver nesse novo mundo. Em seguida, outro personagem aparece pedindo para todos se acalmarem e prestar atenção. Ele explica que um pequeno acidente pode levar a várias casualidades em uma emergência nacional, e por isso ele irá assumir a liderança. Os figurantes perguntam quem é ele e o que ele quer dizer com emergência nacional. Então, ele se apresenta como o primeiro-tenente do batalhão do exército. O protagonista se surpreende com o fato dele ser um soldado. O tenente mostra que acabou de receber uma mensagem do seu batalhão onde dizia que tinha surgido uma emergência nacional de primeiro grau e que todas as unidades deviam comparecer ao batalhão imediatamente. Um NPC começa a gritar falando que a Casa Azul precisa entrar em contato com o presidente imediatamente. O soldado explica que, como ele é de baixa patente, não tem contato direto com a Casa Azul. Para quem não sabe, a Casa Azul é tipo a Casa Branca, mas da Coreia do Sul, só para vocês não ficarem boiando. Voltando para o protagonista, ele fala que não está surpreso com o fato de toda aquela situação ter se tornado uma emergência nacional, mas sim pelo fato de já conhecer muito bem o soldado Lee Yong-sung. O protagonista diz que ele era um dos personagens que apareciam muito na novel que ele tinha lido, mas não foi assim que ele foi introduzido na novel. Ele não aparecia no primeiro cenário. O protagonista se questiona sobre o que pode ter acontecido e expressa o desejo de reler a novel para entender melhor. Um dos NPCs avisa a todos que o primeiro-ministro está fazendo um anúncio oficial, explicando que tudo aquilo realmente se transformou em uma emergência nacional. Quando o ministro estava explicando sobre os supostos ataques terroristas, ele é morto subitamente, deixando todos os espectadores da transmissão apavorados. Então, o ursinho do cão aparece para explicar que aquilo não é uma brincadeira, nem mesmo terrorismo. Ele pergunta se eles ainda não tinham entendido o jogo, mencionando que, de acordo com pesquisas, as pessoas daquele país são boas com jogos, e por isso ele aumentaria um pouco a dificuldade. Assim que ele fala isso, o tempo limite da missão de matar um ser vivo ou mais é reduzido de 30 minutos para apenas 10 minutos. Além disso, o ursinho do cão impõe uma penalidade, afirmando que se o primeiro assassino não aparecer nos próximos 5 minutos, todos no vagão morrerão. Os NPCs ficam todos apavorados, se perguntando o que deveriam fazer e onde estava a polícia. Leon pede para todos se acalmarem e escutá-lo. O protagonista, em seu pensamento, percebe que tudo está seguindo o desenvolvimento do enredo do jogo, mas não entende por que Leon já teria aparecido e ele ainda não. Então, ocorre um assassinato no vagão do fundo e quando um dos NPCs tenta bloquear a porta, ele percebe uma barreira invisível na frente, impedindo a entrada ou saída de qualquer pessoa antes de terminarem a missão. O ursinho do cão mostra uma gravação de uma sala do colégio feminino Tufão, onde quase todas morreram por não terem seguido as regras do jogo. Em seguida, o ursinho do cão mostra o que a estudante do 8º ano Ji fez para sobreviver. Os NPCs entram todos em pânico, se perguntando que coisa era aquela. Enquanto isso, o protagonista tenta entender por que aquele personagem ainda não apareceu. Ele pensa que o único jeito de sair daquela situação é relendo a novel, mas ela foi apagada e provavelmente não tem reuploads em lugar nenhum, já que ele era o único leitor. No entanto, o protagonista lembra que o escritor da novel havia enviado um anexo para ele. Para sua surpresa, era a novel 3 Maneiras de Sobreviver em um Mundo Destruído. O protagonista fica muito surpreso, mas se questiona se isso não seria considerado uma trapaça. Depois que o protagonista para de ler a novel e dá uma olhada em volta, percebe que há um jovem de cabelos brancos espancando uma mulher idosa. Um NPC tenta segurá-lo, mas o jovem, chamado Kim Nam-won, intimida o NPC e declara que todos devem decidir quem vai morrer e quem vai viver, pois o mundo que conheciam acabou e agora todos precisavam lutar para sobreviver. Kim Nam-won é um dos personagens da novel que o protagonista estava lendo. Todos os NPCs do vagão começam a espancar a velha, enquanto o protagonista começa a pensar em como resolver aquela situação. Sang tenta ajudar a senhora, mas o protagonista pede para ela esperar, pois ele vai tentar resolver a situação. De repente, ocorre uma explosão no trem, e o protagonista aproveita o caos para ir para cima do Kim Won. Empurrando-o para longe, o protagonista explica que empurrou Nam Won não para salvar a senhora, mas porque está procurando alguém. Quando encontra o protagonista, pega algo da caixa, deixando um com a criança. Ele ordena que todos parem de espancar a senhora, argumentando que não sobreviveriam mesmo se a matassem. O protagonista explica que, se matarem a senhora, estarão apenas ganhando tempo, mas e depois? Segundo o ursinho do cão, todos deveriam matar pelo menos um ser vivo. Nam Won afirma que depois começarão a matar todos os covardes e ameaça o protagonista. No entanto, o protagonista já esperava por isso e explica que há outra forma de sobreviver sem se tornar um assassino. Os NPCs ficam surpresos e perguntam como. O protagonista responde que a missão nunca mencionou matar outros humanos, apenas seres vivos, e mostra que o que pegou da caixa eram alguns insetos. Todos que estavam espancando a senhora partem para cima do protagonista, que se pergunta por que está gostando daquela situação ao ponto de sorrir.
Ele esmaga um inseto e joga os outros para cima, quando uma notificação aparece, informando que ele completou a missão de primeiro assassinato e foi recompensado com 100 moedas de bônus. Enquanto isso, os NPCs estão freneticamente procurando os insetos que o protagonista jogou para cima. O protagonista percebe que eles têm apenas 3 minutos para completar a missão de matar um ou mais seres vivos antes de partir de F. E o Nanvon pergunta ao protagonista por que ele jogou os insetos para cima em vez de simplesmente entregá-los às pessoas. O protagonista responde que só havia 3 insetos na caixa. Nanvon acha a situação engraçada, e o protagonista pensa que esse é exatamente o tipo de pessoa que Nanvon é, cruel e imprudente, alguém que só quer ver o circo pegar fogo. Então, o protagonista usa sua habilidade única chamada Identificação de Personagens e obtém todas as informações sobre Nanvon. Nanvon pergunta ao protagonista se ele não quer ser seu aliado. E aí, galera, esse foi o vídeo. Se curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar um comentário para fortalecer o engajamento.